Diga para o seu irmão ao lado: Anatote. Repita ele, porque ele não entendeu e nem sabe o que está falando. Anatote. Poxa, pastor, o senhor está maluco? Está falando em hebraico? Em grego? Não, querido, em latim não. Eu estou falando realmente como está na Bíblia. Abram as vossas Bíblias, por gentileza. No livro de Jeremias, no seu capítulo 1, chamado profeta chorão, mas quero ver quem passaria pelo que Jeremias passou. Jeremias não é um profeta exilado, ok? Jeremias foi um profeta que exerceu seu ministério ali antes e durante o exílio, mas ele mesmo, diferentemente de Ezequiel, que foi exilado, Jeremias não foi exilado. E confesso, os amados irmãos, que não sei o que é pior, do que ser exilado ou ficar na sua terra de Jerusalém destruída. Jeremias, profeta, ficou em Jerusalém. Ele viu seus amigos serem deportados, ele viu as casas sendo destruídas, ele viu o templo sendo destruído, e ele profetizando que aquilo aconteceria, e os sacerdotes se revoltados contra ele. Com isso, Jeremias foi preso várias vezes. Sofreu demais, Jeremias, sofreu demais. Eu não sei quem sofre mais, se um Ezequiel, que foi exilado e passou 70 anos na Babilônia, exilado, ou um Jeremias, que fica em Jerusalém, sofrendo, vendo a sua terra destruída. Mas Jeremias é um homem que foi chamado desde o ventre da sua mãe. Amém, meus amados? Eu quero orar pela sua vida, porque você foi chamado desde o ventre da sua mãe, em nome de Jesus, amém? E hoje nós temos que frisar muito bem isso, substância informe ainda, como o salmista diz, Deus nos conhecia. Temos que frisar cada vez mais quando bandeiras, e eu fico muito triste quando eu vejo a igreja levantando bandeiras sobre aborto, queridos. Eu poderia muito falar dessa PL que tem muitos erros na PL, mas eu vejo todo mundo, queridos, apenas olhando para o lado da mulher e não olham para o lado da criança. Só olham para os seus direitos e o direito da criança, que a OMS já declarou que a vida está na concepção. O direito, a lei de introdução ao direito brasileiro, a LINDB, já coloca o nascituro, o direito dos nascituro, que é o direito à vida, o direito tem direito à herança. Ou seja, a criança ainda substância informe, ainda no ventre, já tem direitos jurídicos. Ou seja, a medicina, o judiciário, todos já corroboram com tudo isso. E eu vejo assim bandeiras sendo levantadas de uma forma totalmente... Eu quero crer que o crente é ignorante no assunto, amém? Porque tendo conhecimento e ser a favor do aborto é algo que... Aborto é usurpar o poder de Deus. Só Deus pode tirar e dar vida. Só Deus pode tirar e dar vida, amém? Fora isso, é usurpação do poder de Deus. Então, eu vejo, quando o texto nós vamos ler aqui, queridos, então saiba que Deus te conhece ainda, substância informe, Deus já te via, Deus tem um projeto para a sua vida, amém? Jeremias capítulo 1, versículo 1. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, obviamente, para a leitura prefacial desta ministração, queridos. Jeremias 1 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, nós o bendizemos, continuamos adorando a Ti, meu Pai. Obrigado porque cultuar é entregar. Deus, receba a nossa adoração. Receba, meu Pai, cada leitura, cada verso, cada versículo. Deus, levamos as nossas mentes cativas a Ti. Toda perturbação mental, espiritual, emocional, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, Tu tens liberdade total para falar conosco, porque onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Jesus tem a liberdade para falar conosco, meu Pai. Ansiamos, ministra sobre nós, precisamos de Ti. E usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Jeremias 1:1, eu irei lê-lo novamente, diz assim: palavras de Jeremias. É interessante, Jeremias no hebraico quer dizer a quem Deus designou. Você tem um desígnio, amém? Você é o Jeremias nesta manhã. Você tem um desígnio dado por Deus. Deus o designou, a designou a algo.
Amém? Então, Deus já começa no seu próprio nome. A gente sabe a importância do nome para o hebreu, para a criança hebreia, a importância que os pais davam, expectativas que os pais tinham ao dar um nome a uma criança, ou episódios que aconteceram na família e eles colocavam como nome na criança, às vezes positivamente, outras vezes negativamente. Mas Jeremias é aquele a quem Deus designou. Amém? Um nome lindo. Deus designou algo a nós, amém, queridos? Então eu começo a enxergar verdade já no nome de Jeremias. Jeremias, a quem Deus designou. Você tem um designo nesta terra, nesta vida, amém? Palavra de Jeremias, filho de Ilquias. Ilquias no hebraico quer dizer minha porção é Deus. Então eu fico imaginando um Ilquias que bota o nome de seu filho de Jeremias, ou seja, Ilquias, minha porção é Deus. Jeremias, a quem Deus designou. Eu começo a montar quase uma frase de significados. Deus tem uma porção para a tua vida, Deus designou para você, ou melhor, Deus é a sua porção de vida, Ele tem um desígnio para você. Eu quero contextualizar no significado das palavras o que Deus tem para a minha vida, amém? Então que você possa mergulhar nesse texto e receber isso para a sua vida, amém, meus amados? Glória a Deus. Então Jeremias, Deus designou, a quem Deus designou. Ilquias, porção, Deus é a sua porção. Continuando o versículo 1. Um dos sacerdotes que estavam em... Anatote é lindo, queridos, porque Anatote no hebraico quer dizer respostas de orações. Anatote é resposta de oração. Como você falou hoje aqui, antes da palavra, diga Anatote, repete Anatote para o seu irmão, é resposta de oração. Deus tem resposta para a oração. Deus responde às nossas orações. Amém? Os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações. Amém, queridos? Então, Deus responde. Deus é Anatote. Anatote em nossas vidas. Responda, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, fica uma pergunta. O que faz daquela região? Porque o texto continua, diz assim. Estava em Anatote, na terra de Benjamim. Benjamim é filho da minha mão direita. A gente sabe que no contexto daquela época judaico, direita, algo perfeito, direita era algo pleno, direita era algo estabelecido. Então, essa terra Anatote ficava em Benjamim, fazendo assim um contexto de palavras no hebraico. Jeremias, a quem Deus designou. Ilquias, Deus é minha porção. Benjamim, filho da minha mão direita, ou seja, perfeito. Deus tem algo perfeito para você. Deus te designou. Ele é a tua porção, Ele responde a tua oração. Se nós fôssemos fazer aqui uma leitura dos significados das palavras, foi o que eu resumi aqui, mas uma pergunta ainda fica na minha mente: o que faz dessa região chamada Anatote, que ficava dentro da terra de Benjamim, receber esse nome? O que havia de especial nessa regiãozinha da terra de Benjamim para receber o nome de Anatote? Porque até onde eu sei, até onde nós sabemos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Deus habita em nós, amém, queridos? Então o que fazia daquela terra receber esse nome? Será que em Anatote Deus respondia mais orações do que, por exemplo, em outra terra de outra tribo? Eu creio que não. Amém, queridos? Mas por que aquela terra recebeu o nome de Anatote? Resposta de oração. Por que, queridos? Eu oro para que essa igreja receba o nome de lugar onde Deus responde orações. Que esse lugar seja Anatote. Que esse lugar seja verdade em nossas vidas. Que esse lugar seja onde Deus designa pessoas. Onde Deus seja a porção da vida de cada um. Onde Deus seja realmente, nós sejamos filhos da mão direita, ou seja, perfeitos, estabelecidos por Ele. O que faz daquela terrinha ter o nome de Anatote? O que faz da nossa igreja receber o nome de Anatote? O versículo 1 responde, queridos. Eu vou lê-lo novamente. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Nós sabemos que sacerdotes não tinham terra estabelecida. Eles foram distribuídos por todas as tribos. E na tribo de Benjamim, nessa terrinha de Anatote, ficavam os sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que ministravam a Deus, aqueles que serviam no tabernáculo, aqueles que exerciam o ofício para Deus. 1 Pedro 2,9 diz o que, queridos? Que nós somos o quê?
sacerdócio santo, propriedade exclusiva. Nós somos sacerdotes na terra, queridos. Nós somos sacerdotes de hoje. Amém, meus amados? O que fazia Anatote ser um lugar onde Deus respondia é porque lá estavam os sacerdotes. Lá estavam aqueles que buscavam a Deus, intercedendo, fazendo o ministério, o ofício para Deus. Hoje quem são os sacerdotes? Somos nós. Então onde eu estou, Anatote é. Onde você está na tua casa, Anatote é. No seu trabalho, Anatote é. Deus responde as orações onde você estiver. Porque Deus habita em mim, Deus habita em ti, Deus habita em nós. Nós somos sacerdotes nessa terra. Nós temos livre acesso ao Pai. Eu não preciso mais de um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para ministrar perdão sobre ele mesmo e sobre todo o povo. Hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, que já entrou no Santo dos Santos. E hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai, ao Pai, amém? Então clame, Deus responde. Anatote. Por que Anatote? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele está. Deus responde, tenha certeza disso, queridos. E eu fico imaginando Jeremias, essas palavras sendo lançadas para Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, da tribo de Benjamim, onde ficam os sacerdotes, em Anatote. Eu fico imaginando Deus revestindo Jeremias com palavras abençoadas sobre ele, porque os tempos não eram fáceis. Quarta-feira agora passada eu preguei sobre tempos difíceis, né, queridos? E é interessante que sempre quando vem tempos difíceis, e eu li, se não me engano, Lucas capítulo, vou me recordar o texto que eu preguei quarta-feira, mas era Jesus passando a outra margem, Lucas 8:40, e sobre aquele versículo, queridos, é interessante que o texto começa, naqueles dias, e o tema da minha pregação foi, naqueles dias. Quais eram aqueles dias? Dias difíceis, dias onde os discípulos vão pegar uma tempestade no mar, dia difícil. Mas por que do dia difícil? Você já se perguntou por que do dia difícil? A Bíblia fala que há o dia mau. Há o dia mau. Amém? Para cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, já existe uma parcela de mal para cada dia. Você já acordou? Saiba de uma coisa, tem algo de mal nesse dia. Tem muito de bom ainda, sobre todo o mal, amém? O bom é muito mais, tá bom? Mas basta o seu dia, o seu próprio, já tem um próprio mal para aquele dia. Não acrescenta mais não. Sorria, tá bom? Enfrente-o, levante. Não dê mais mal para o dia que já tem mal. Já tem uma parcela de mal para aquele dia. Então se você pagar mal com mal, mais maldade, mais dificuldades, mais situações difíceis. E é interessante, Lucas 8, quando eu li, naqueles dias difíceis, terremoto não, mas foi talvez um maremoto, né? Uma intensa chuva, ventaval, barco quase indo a pique, Jesus dormindo, tranquilão. Mas por que tudo isso? Por que do dia mal? Porque logo em seguida Jesus chegaria na terra dos Gadarenos ou Gerasenos, dependendo da região ali. E ali ele bate de frente com um endemoniado que vivia nos sepulcros. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Queridos, naqueles dias, se você está passando por dia mal, saiba que tem coisa boa por vir. Tem coisa boa batendo na tua porta. Deus está falando com Jeremias, Jeremias, olha, eu tenho que te fortalecer porque os dias são difíceis, Jeremias. E olha o que diz o versículo 2. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Pastor, não entendi nada. Eu posso explicar. Resumindo, queridos, Jeremias, você vai exercer seu ministério a partir antes do exílio, até o 5º mês do exílio. Jeremias, olha, você vai ver tempos muito difíceis. Jeremias, se prepare porque o couro vai comer. Jeremias, estou te preparando para o que virá pela frente. Deus tem nos preparado, amém, meus amados? Deus tem forjado em nós um caráter, uma força nele. Quando fraco é que sou. Quando Paulo vai falar isso em Coríntios, queridos, ele não estava incentivando ninguém a ser fraquinho, não.
Ele estava incentivando as pessoas a serem dependentes de Deus. Quando eu não posso fazer, Deus faz. Quando eu não posso fazer, eu aguardo em Deus. Quando eu não posso colocar a mão, eu sei que Deus vai colocar. Eu sei que Deus vai me direcionar. Eu espero em Deus. Quando fraco e sou forte, é esperar. Quando fraco e sou forte, é perdoar. Quando fraco e sou forte, é andar mais uma milha. É dar a tapa, dar outra face. Isso é quando fraco e sou forte. Amém? É o submeter o meu eu, a minha vontade ao meu espírito. E Deus agir através de mim. Amém, meus amados? Então Deus está forjando Jeremias, olha. Você, eu te designei. Você, eu sou a tua porção. Jeremias, tu és da minha mão direita, eu te forjei. Jeremias, você está em Anatote, eu respondo às tuas orações. Jeremias, tu és um sacerdote, tu és um chamado para mim. Apesar dele não ser sacerdote, mas você é um chamado. Se levássemos hoje para o Novo Testamento, Jeremias seria um sacerdote. Amém, meus amados? Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Deus continua, né, Deus, queridos? Deus fala até os dias de hoje, amém? Deus faz, Jeremias, abre tua boca agora, eu vou falar contigo. Até os dias de hoje, Deus fala. Não deixe de crer nisso. Deus, até os dias de hoje, fala, queridos. Fala, amém? Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha que Deus fala para Jeremias: eu te conheço, substância informe ainda. Entendo eu, concepção, dias, horas, minutos, segundos, milésimos de vida. Eu te conheci, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, antes tivesse aquela forminha de criança. Eu já te conheci. E é interessante, queridos, porque quando Deus fala que Ele te conhece porque Ele te criou. Ele sabe de toda a tua bagagem, Ele sabe das tuas emoções, Ele sabe da tua personalidade. Ele assim a fez. Ele sabe suas emoções, como você já nasceu com algumas e outras que serão adquiridas com o convívio social, com os traumas que você vai sofrer na vida, com os dilemas que você vai ter que enfrentar. Eu te conheci. Quando eu vejo Deus falando para Jeremias: Jeremias, olha, eu te formei e eu te conheci. Era Deus já falando: Jeremias, qualquer justificativa que você possa dar para mim é injustificável. Qualquer álibi que você venha dar a mim para não me seguir, não caminhar comigo, não tem vez, Jeremias, porque eu te conheço. Você não me surpreende em nada. Nada que você pode trazer como pretexto para olhar para trás, para desistir, você vai me surpreender, porque eu conheço quem você é. Eu sei da tua estrutura, eu sei da onde você nasceu, eu sei quem foi teu pai, eu sei quem é tua mãe, eu sei quem foram seus irmãos, eu sei o ambiente familiar, eu sei quem o traiu, eu sei de tudo, Jeremias. Eu te conheço. Você não vai me surpreender. Um pai que nos conhece por todos os lados, queridos. No nosso consciente, subconsciente, Deus nos conhece. Vocês sabem, queridos, que na alma está o intelecto, na alma reside a vontade e na alma reside as emoções. Eu costumo sempre falar isso, queridos. Eu me converti com 25 anos, creio eu. Hoje eu tenho 32, né? Mas assim, me converti com 25 anos, queridos. Hoje eu tenho 49, né? Então 49 para 25 são quantos anos? 50 já, né? Vamos botar 50 para dar, ou seja, 25 anos caminhando no espírito e 24 na alma. Eu não estou querendo fazer jogo de quem é mais forte, não, porque num dia Deus pode mudar tudo. Amém? Mas eu consigo me sensibilizar com pessoas que anos lutam por determinada área, porque foram anos militando na alma, fazendo o que elas queriam da vida, satisfazendo só seus prazeres, suas compaixões, suas paixões carnais. São anos vivendo na carne. Aí aceitam Jesus, quer mudança de uma hora para outra? Vai falar isso para tua alma. Está acostumada a pecar, acostumada a errar, acostumada a vacilar, acostumada a pecar mesmo.
adulterar, fornicar, a mentir, todos os males, todos os frutos da carne, ela está acostumada, 25 anos de andando assim. Aí eu começo a entender algumas dificuldades mais contínuas em algumas pessoas, porque foram anos, traumas, dilemas, dificuldades. Mas Deus fala: eu te conheci, Jeremias, eu te conheço. Eu sei da tua estrutura, eu o formei assim. Eu sei que no meio da tua caminhada, as emoções foram atribuladas, foram mexidas, mas Jeremias, eu te conheço. Eu te tratei, eu te forjei e eu estou contigo. Amém, meus amados? Deus nos conhece, Deus sabe da nossa estrutura e vai além. Olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, aí vamos botar aí no mínimo até o 9º mês, te consagrei, te separei, te pontuei. Deus, ainda no ventre da minha mãe, Deus já tinha me separado para esta obra. Deus já tinha me separado para ser um pastor. Deus já tinha me separado para ser um pai, para ser um filho. Deus já tinha me separado para ser um homem de Deus. Deus já tinha te separado. Pastor, mas eu não estou tão firme assim. Mas Deus já te separou, já te consagrou. Deus já te designou. Você, Jeremias, a quem Deus designou. Deus responde orações, porque você é Anatote, onde você pisa a planta dos teus pés, o lugar é teu por herança. É Anatote, Deus responde. Amém? Por mais difícil que seja a questão, eu te conheci, Jeremias, eu te consagrei. Eu vejo Deus já chamando Jeremias assim para um tete-a-tete, falando: Jeremias, você não vai encontrar álibi para me contra-argumentar depois de tudo isso. Eu quero ver você encontrando argumentos para dizer não a mim, porque eu te conheci, eu te consagrei. E o versículo continua: e te constituí profeta e eu te envio, Jeremias. Eu te conheço, eu te consagro, e eu envio você como profeta. Eu te envio para ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um filho maravilhoso. Eu te envio como profeta. Eu vou usar a tua boca. Você vai ser boca minha nessa terra. Você vai falar de mim nesta terra, Jeremias. Eu fico imaginando assim, um Jeremias meio assustado, né, queridos? Eu afirmo para os irmãos, eu jamais me imaginei pastor, jamais me imaginei. Quem me conhece no meu particular, eu sou uma pessoa introspectiva, sou uma pessoa calada. Se me deixar, eu entro num lugar calado e saio calado. Se me deixar, eu sento na última poltrona de um lugar. Claro que isso tudo é bom, ruim, eu entendo que não seja bom, queridos. E já mudei muito. Me forço a sentar no meio, me forço a falar mais, porque isso não é um temperamento que me traz boas coisas. Como nenhum temperamento é 100% legal. Eu posso, mas eu sou sanguíneo, eu sou mais melancólico, né? Aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa que guarda mais. Tem pessoas que são mais sanguíneas, são mais... Qual é o outro temperamento? Colérico, né? Tem pessoas que botam mais para fora. Né? Eu sou mais... Vou engolindo. O problema é que eu dou história, né, cara? O problema do melancólico é quando ele estoura. Cuidado, hein? Então não me vejam estourando, que vocês não vão gostar, não. Mas, queridos, cada um tem um temperamento que precisa ser mudado. Ou melhor, precisa ser equilibrado. Então não existe, eu queria ser o temperamento X. Todo temperamento tem seus erros, suas falhas. Mas, por mais que Jeremias viesse falar, queridos, Deus já estava antecipando tudo. Jeremias, te constituí, te chamei, fiz tudo na tua vida. Mas olha o que diz versículo 6. Olha o que diz Jeremias. Então lhe disse eu, Jeremias, né? Senhor Deus, eis que não sei, porque não passo de uma criança. Caramba, acabei de falar, Deus acabou de falar com ele, que conhece ele, que o constituiu, né? Conhece, consagra e envia. E ele vem com na maioria das vezes, né, que filho é meio assim, né? O pai fala e o filho parece que nem te ouviu, ele continua a conversa. Parece que o pai começou a fala do filho, aí o pai interveio, aí o filho continuou, só que o filho deletou o que o pai falou e ele continuou o que ele estava falando.
Ele não ouviu nada que o filho... Ele até ouviu que o pai está falando, mas assim, ele estava tão firmado na primeira frase dele que ele deu continuidade. Parece que Jeremias foi assim, mas eu não tivesse ouvido nada que Deus falou. Mas eu não passo... E olha, queridos, ele tem razão. Jeremias era um jovem. Jeremias, queridos, ele sabe que o sacerdote, a idade mínima era 30 anos. Então ele tinha muita razão no que ele estava falando, queridos. Não era uma palavra jogada ao vento. Ele tinha razão no que ele estava falando. Então a insegurança é normal em todos nós. Eu falei que eu jamais me imaginaria como um pastor, e jamais. Eu falo que Deus foi louco em me chamar para pastor, queridos. Primeiro, que eu não tenho tempo. Segundo, que eu não tenho essa persuasão que os outros têm. Terceiro, que eu não tenho aquele anseio de transbordar de 1000 igrejas. Eu quero crescer, amém? Não tira isso de mim, amém? Eu quero uma igreja maior, eu quero mais almas se rendendo a Deus. Mas assim, tem coisas que eu assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Então tem coisas que eu não consigo nem pedir. Não vou me esquecer um dia que o pastor, eu estava pregando, eu chamei um pastor convidado, e aquele pastor me dava uma raiva dele. Porque sempre que eu convidava ele chegava terminando o louvor. Eu acho isso uma falta de educação. Você é convidado para pregar num lugar. Você sempre chega no meio do culto. Chega antes, pô. Chega antes, vai até o gabinete do pastor, vamos conversar, né? Receba o louvor da igreja. Mas não, chega no meio do culto aqui, sempre andando assim no meio do culto, né? Peito estufado, para todo mundo ver ele chegando. Me dá uma raiva isso. Aí teve um dia que ele chegou um pouquinho mais atrasado, né? Então tá terminando o louvor mesmo. Poxa, eu olhei ele, era na antiga igreja. Lugar enorme, a gente começando a igreja, ali na 28, são 700 lugares. Nossa igreja tinha o quê? 10 pessoas, 15 pessoas. Todo mundo que chegava tinha que dar explicação que a gente estava começando, né? Que achava que a igreja estava em pecado. Vazia, a igreja enorme vazia, né? Pô, pastor em pecado. Mas assim, aí o pastor vem... Gente, Deus me cegou. Eu não o vi. Preguei. Não veio, pastor não veio, né? Pastor não veio, preguei. Acabou a pregação, aí eu, dando quase a bênção apostólica, quando eu olho na minha frente ali. Porque, querido, o tablado era alto, porque 700 lugares, imagina. Então o tablado tinha que ser, era dessa altura mais ou menos, o tablado. Dessa altura. Então quem sentasse na primeira cadeira, por vezes eu nem via, só via... E ele estava aqui na minha frente, eu falei, meu Deus. E aí, pastor, perdão, não vi pregando, não vi. Bom, mas agora já preguei, tá bom. Aí depois ele falou, poxa, pastor, quero botar você na minha agenda, pra gente sair pra esse mundo pregando sobre ministério itinerante. Eu falei, meu irmão, não dou conta nem da minha igreja. Você tá maluco. Porque não existe pastor melhor do que pastor itinerante. Ele vem, pega a melhor pregação dele, repete em 1000 igrejas aquela pregação. Você acha ele maravilhoso, e o pastor da tua casa você não dá valor. Que todo domingo, manhã, noite, quarta, tem que trazer uma palavra, e sempre uma palavra melhor do que a de ontem. Mas o pastor itinerante, ele não tem compromisso com ninguém. Às vezes nem tem igreja, você nem sabe disso. Às vezes nem igreja tem. Às vezes está no mundão, desviado. Tem, queridos, infelizmente. Nós procuramos ter todo o zelo, amém? E as pessoas que vêm aqui, a gente procura ter todo o critério para trazê-las, porque são pessoas que têm compromisso com a sua igreja, amém? Não adianta estar pregando em tantos lugares e ter compromisso na sua igreja, amém? Amém, queridos? Então, quando eu vejo Jeremias, versículo 6, não passo de uma criança, eu não sei falar. Ele tinha razão no que ele estava falando, o desafio é enorme, queridos. Aceitar o chamado para Deus é um desafio enorme, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Se você não entende o que é responsabilidade para servir a Deus, você não serve a Deus. Servir a Deus é uma responsabilidade imensa. Ai daquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira, desleixadamente. Deus reprova. Amém, meus amados? Então eu vejo o peso da responsabilidade, a idade falando alto aqui em Jeremias, o entendimento que ele tinha. Poxa, mas ser um sacerdote tem que ter 30 anos. Tantos dilemas, o desafio é imenso, queridos. Eu entendo, Jeremias, eu te entendo. Deus te entende. Só que ele te chamou. Assim como Jesus foi lá na Galileia e não na Judéia chamar seus 12.
Assim como Jesus foi na Galileia buscar homens simples, incultos, pescadores em sua grande maioria, e não os doutos de sacerdotes da Judéia. Por quê, queridos? Para tirar o ranço, para começar do zero, sem vícios. Deus nos chama. Deus chama o fraco para confundir o forte. Deus chama aquele que não tem tanta experiência para confundir o que tem experiência. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou. Amém, meus amados? Então caminhe com Ele. Renove as suas forças, não desista, não fique desanimado. Amém? Glória a Deus. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus vai abrir tua boca, queridos. Deus nos levaria, Jesus fala que nos levaria a lugares que nós não saberíamos o que falar. Naquele momento Ele falaria por nós. Deus abre a nossa boca. Queridos, eu louvo a Deus porque assim, não vou falar porque parece que eu estou falando muito de mim e esse não é o propósito. Mas, queridos, quem muito... Não, deixa pra lá, gente, deixa pra lá. Versículo 8. Vou pecar, então não vou pecar, então me calo. Não quero pecar. Versículo 8. Olha o que Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas, queridos. Pode ser mais... mas esse concurso público, tem muita gente mais preparada, tem estudando há muito tempo. Dane-se. Se eu tenho um mês para estudar, eu vou estudar esse um mês e vou orar para que Deus me abençoe. Não importa se a pessoa cresceu em berço esplêndido, não importa se a pessoa teve uma família mais estruturada do que você. Mude esse quadro em nome de Jesus. Eu te conheço, Jesus te conhece, Ele te constitui, Ele te chamou, te enviou. Não posso ficar com álibis que a vida cria para mim. Eu não sei falar. Mas eu sou o menor da minha casa, eu sou um Gideão da vida. Chega, quebra essas palavras de maldição na sua vida. Que Deus venha fazer você prosperar, que você vença nessa vida, tenha um cargo melhor, um concurso, você venha ser aprovado, que você venha melhorar na sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas às vezes colocamos situações que parecem dilemas infindáveis. Se Deus continuasse passando a mão na cabeça de Jeremias ia continuar falando que realmente não passa de uma criança, ia ser um mimado. Tem muito crente mimado. Mas saia, meu amado, levanta em nome de Jesus com toda a força que Deus te deu, e saiba que Ele tem o melhor para a tua vida. Versículo 8, não temas diante deles, não temas. Amém? E nada intimidado pelos adversários. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Queridos, para aqui, deixa Deus te tocar nesta manhã. Deixa Deus te tocar. Que Deus venha tocar na tua mente, para você compreender melhor as coisas. Que Deus venha tocar no teu físico para te dar saúde. Que Deus venha tocar, sim, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Parece que Deus não viu, Deus viu, Deus estava lá, Deus conhece, Deus sabe, Deus te guardou, Deus está aqui. Se você está de pé, louve a Ele, porque Ele tem te ajudado. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amém? Deixa Deus te tocar nesta manhã, em nome de Jesus. Tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Queridos, tem coisas que a gente fala: caramba, não fui eu não fiz isso. Pela minha bagagem, pela minha estrutura, pelo meu conhecimento. Que surpresa. Senhor, obrigado, porque quando eu olho para a minha vida, para a minha família, Senhor, obrigado, porque Tu me deste muito mais do que eu pedia, pensava e imaginava. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que Tu és na minha vida. Obrigado porque Tu me dás palavras em momentos que a minha expertise não me daria, mas vem de Ti. Amém, meus amados? Que você possa ter esse entendimento. Deus tem aberto a tua boca. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para destruíres e para quebrar tudo, né? Queridos, para aqui. Tem coisas que nós precisamos desconstruir em nossas vidas. Tem coisas que o amigo da escola construiu no meu coração. Tem coisas que uma pessoa mal intencionada construiu na sua sexualidade. Tem coisas que
o meio social construiu situações que não são legais, e que em Deus eu preciso desconstruir isso, eu preciso arrancar isso, eu preciso ir lá no fundo, eu preciso enfrentar, eu tenho que abrir aquela porta e saber quem é Deus na minha vida, amém? E ser renovado, ser tratado, arrancado, destruído, arruinar isso em nome de Jesus. E o texto continua: e também para edificares e para plantares. Deus nos chamou para edificar, para plantar, amém, meus amados? Onde é que está o colher aqui? A Bíblia fala: arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar, plantar. E o colher? Ah, pastor, o ideal seria, primeiro, colher. Eu quero colher. Primeira coisa que eu quero colher. Não. A Bíblia fala arrancar, derribar, derribar. Mas o colher, Deus não fala, queridos. Você está preparado para plantar coisas que outros colherão? Você está preparado para plantar e não colher? Você está preparado para que outras gerações venham colher o que você plantou? Porque todo plantio tem colher também, amém, queridos? Mas você concorda comigo que tem planta que você semeia e já começa... Feijãozinho no copo plástico de algodão, todo mundo já fez isso, né? Pô, quando aparece aquele negocinho, como é que é, cara? Aparece um pouquinho, já começa, legal, que bacana, rápido, né? Tem outras plantas que vão demorar meses para aparecer um caulezinho ali. Você entende que a semente é a mesma, mas que a colheita e o desenvolvimento é diferente? Você entende que a palavra de Deus é a mesma, a semente é a mesma, mas ela vai crescer de uma forma e de outra em outro? Então não queira formatar Deus. Deus vai te forjar de uma forma, em um tempo perfeito. Não é porque Deus fez algo em alguém de uma hora rápida que Ele precisa fazer em você, porque talvez de você outras áreas precisam ser tratadas. Você está pronto para plantar e colher bem mais tarde? Ah, pastor, eu quero plantar e colher imediatamente. Eu sou fast food. Eu sou crente imediato. Cuidado, queridos, porque certamente você vai se frustrar. E você vai se frustrar com Deus. E quando você se frustra com Deus, qual instância você vai recorrer? Não há outra. Amém, queridos? Saiba que Deus tem um tempo perfeito para você. Amém? Versículo 11, estou quase encerrando. Vê ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de... Maluco, né, gente? Porque assim, o contexto, a conversa estava tão bacana. Aí do nada, o que tu vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. O que tem a vara de amendoeira com a história? Já pensa, pô, esse rapaz aí andou bebendo alguma coisa, esse homem... Que história é essa de vara de amendoeira? Que ele já era uma analogia que Deus obviamente estava fazendo com Jeremias. Mas o interessante é que a vara de amendoeira, no hebraico, amendoeira quer dizer shoked, quer dizer vigilante. Vigilante. Aquele que vigia, aquele que espera. A vara de amendoeira, ela se antecipa à primavera e começa a florescer. Já começa a florescer. Ela se antecipa, ela está tão vigilante para que a estação perfeita chegue, que ela já vai produzindo. Pastor, o que isso quer dizer? Olha o que diz o versículo 12, que é o que explica. Disse-me o Senhor: viste bem o quê? A vara de amendoeira, né? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a... O que Deus está falando? Eu sou que nem a vara de amendoeira. Eu vigio a estação chegar para produzir logo flores. Em outras palavras, eu velo, eu sou shoked, eu velo, eu vigio a minha palavra que saiu da minha boca para ela se cumprir. Queridos, quem cuida da palavra que saiu da boca de Deus para se cumprir na tua vida, é claro que você tem responsabilidade. Você tem que viver uma vida de santidade. Mas se Deus falou, é Ele que vela para cumprir. Ah, pastor, mas eu errei, peguei. Quem está velando é Deus. Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, Ele está velando. Sabe quando você... É uma analogia ruim, né? Mas você velar um corpo. Sabe o que é velar um corpo? É você assistir o corpo ali. É isso que Deus está falando. Olha, eu assisto, eu velo, eu cuido da palavra que saiu da minha boca para ela se cumprir. Passa-se o tempo, emoções ocorrem na tua vida, traumas acontecem, dificuldades, pessoas falecem, mas Deus é o mesmo e a palavra vai se cumprir.
Ele está velando, não é você apenas. Não depende de você, da palavra se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Se você estiver firme, você vai receber de Deus. Você vai desfrutar daquela palavra. Senão vai ser apenas engodo na tua vida. Não vai ser mais uma palavra, mas se você estiver apto, aberto e vivendo a palavra, você vai desfrutar da palavra de Deus. Mas quem vela é o Senhor. Ah, pastor, está demorando, mas Ele está cuidando dela. A palavra que saiu da boca de Deus não está perdida no tempo ou com outras pessoas. Amém? Para encerrar, agora é para encerrar mesmo. Versículo 18. Pula o versículo 18. E você vai receber. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé? E eu quero já chamar os irmãos do louvor aqui. Versículo 18. Olha que texto, queridos. Olha que Deus fala para Jeremias. Eu estou só no capítulo 1 de Jeremias. Jeremias vai passar por muitas coisas. Mas ele fala no versículo 18: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra todos os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra todo o seu povo. Eu quero guardar isso para a minha vida. Deus te põe hoje por cidade fortificada. Deus te fortificou. Cidade blindada, cidade com torres, cidade com sentinelas, cidade fortificada, uma fortaleza, por coluna de ferro, que as pessoas batem e não se quebra, por muros de bronze. Queridos, a tua cidade, a tua vida, a tua casa, vamos repetir isso? Eu vou repetir palavra por palavra, e você vai repetir comigo bem alto, amém? Diga assim: eu sou cidade fortificada. Eu sou coluna de ferro. Eu sou muro de bronze. Vamos louvar. Seja encorajado nesta manhã. Ei, Jeremias, é você, sou eu, somos nós. Deus te designou. Não há álibis para que você fuja disso. Deus te chamou, Deus te forjou, te encorajou. Aleluia.